Nós estamos trabalhando uma série de mensagens cujo título é Milagres, onde nós estamos meditando nos milagres de Jesus e extraindo algumas lições e aplicações para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Essa passagem começa desde o versículo 1 do capítulo 11, mas nesse momento eu farei a leitura do versículo 38 até o 46. Então abra a sua Bíblia e permaneça com ela aberta durante toda a exposição da palavra de Deus. É importante que você fique aí com a Bíblia aberta, acompanhando até o final. O texto diz assim, João 11, 38 a 46. O texto diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Acabamos de ler a Tua palavra e nós clamamos a Ti para que intelectualmente haja compreensão clara do que o texto está nos dizendo. Todavia, mais do que isso, Pai, que possamos ouvir a Tua voz, que a Tua palavra possa entrar em nosso coração com poder e transformar a nossa vida, conforme a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meu amado irmão, nós estamos diante de mais um relato, de mais um dos milagres maravilhosos que o Senhor Jesus fez. Trata-se, meu querido irmão, de uma prova incontestável da divindade de Cristo. Afinal de contas, alguém para tirar um morto da sepultura, um morto que já está sepultado há 4 dias, somente Deus pode fazer algo tão extraordinário. Para a gente meditar nessa passagem, eu dividi essa narrativa em 3 cenas, e eu quero te convidar a entrar comigo em cada uma dessas cenas. Eu quero te convidar a imaginar a situação, e à medida em que a gente for conversando sobre o que aconteceu, a gente vai extraindo algumas lições para a nossa vida, algumas aplicações práticas para a nossa vida. Portanto, vamos olhar
para a primeira cena dessa narrativa. Cena 1: a enfermidade e a morte de Lázaro. A enfermidade e a morte de Lázaro. Meu amado, essa narrativa começa com a informação de que Lázaro estava enfermo. Veja comigo o versículo 1 e o versículo 2. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Meus irmãos, nós sabemos que Lázaro, Marta e Maria, eles eram amigos de Jesus. Havia uma relação afetiva entre eles, e João aqui, ele faz questão de destacar que essa Maria aqui, que era irmã de Lázaro, é a mesma Maria que ungiu Jesus com um bálsamo muito valioso de puro nardo, onde na ocasião Judas Iscariotes ficou revoltado porque disse: olha, está desperdiçando, a gente poderia vender e dar para os pobres. Então João faz questão de lembrar, a Maria, irmã de Lázaro, é esta Maria. E o texto continua e nos informa que as irmãs de Lázaro mandaram uma informação para Jesus. O versículo 3 nos informa que as irmãs de Lázaro mandaram a seguinte mensagem para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E ao saber da notícia, Jesus disse algo muito interessante para o mensageiro. Chegou o mensageiro e deu a notícia para Jesus: olha, as irmãs de Lázaro mandaram avisar que ele está doente. E aí Jesus mandou uma mensagem para elas. Está no versículo 4, grave essa mensagem no seu coração. Jesus disse assim: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Foi essa mensagem que Jesus mandou para as irmãs de Lázaro. Diante das palavras de Jesus, fica claro para nós que muitas vezes Deus permite a enfermidade na vida dos seus filhos para que Cristo seja glorificado. Amados irmãos, Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas, Ele tem um propósito até mesmo na enfermidade daqueles a quem Ele ama. E o texto deixa claro para nós que Jesus, Ele amava essa família. Veja aí o versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Portanto, irmãos, aquela enfermidade que estava trazendo tanto sofrimento para aquela família, não era porque Jesus não os amava, muito pelo contrário, Deus tinha um propósito bom com aquela enfermidade: glorificar a Deus, glorificar o Filho de Deus. Agora, tem algo curioso aqui. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, ele demorou 2 dias antes de ir para Betânia, o lugar onde Lázaro estava. Veja o versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Meu amado irmão, quem ler o versículo 6, sem se aprofundar na história, pode pensar que Jesus, ele não se importava com a dor daquela família. Afinal de contas, ele ficou sabendo que Lázaro estava enfermo e demorou 2 dias para agir, para fazer algo. Todavia, irmãos, nós sabemos que essa não é a verdade. O que acontece é que o Senhor Jesus, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. O que acontece é que Jesus anda segundo a agenda de Deus e não segundo a nossa agenda. Ele anda segundo a agenda do céu e não segundo a agenda da terra.
Portanto, meus amados irmãos, nós aprendemos aqui uma lição muito preciosa. Quando o Senhor Jesus demorar para responder a sua oração, não fique desesperado, meu irmão, mas lembre-se que Ele age no tempo dEle, do jeito dEle, na hora dEle, de acordo com a sua soberana vontade, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Portanto, se o Senhor Jesus não fizer do jeito que você quer, descansa o seu coração, que Ele vai fazer do jeito dEle, e o jeito dEle é muito melhor do que o seu jeito. Só que a gente precisa aprender a confiar em Jesus. Ele tem os seus próprios meios de agir. Do versículo 7 em diante, Jesus toma a decisão então de voltar para a Judéia, mais especificamente ali a aldeia, o povoado de Betânia, onde Lázaro e sua família morava. Todavia, irmãos, Betânia ficava muito perto de Jerusalém, e os judeus queriam matar Jesus, queriam apedrejar Jesus. Depois você pode ler com calma, essa cena está do versículo 1 até o versículo 16, os discípulos ficaram com medo, disseram: não, Jesus, não é seguro a gente ir para lá, os judeus querem te apedrejar. Mas nessa altura, amados, 2 dias depois que ele ficou sabendo que Lázaro estava enfermo, Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. E aí Jesus dá a notícia para os discípulos: Lázaro está morto, e nós vamos lá para Betânia. Você consegue imaginar o que se passou na cabeça dos discípulos? Era arriscado ir para lá, eles corriam risco de morte. Jesus ficou sabendo, demorou 2 dias para tomar uma decisão, agora ele já morreu, de que adianta voltar lá? Você consegue imaginar o que os discípulos ficaram pensando? Ora, se Jesus amava Lázaro e as suas irmãs, primeiro, por que ele permitiu aquela enfermidade? E mais ainda, se Jesus amava Lázaro e suas irmãs, por que ele demorou tanto para agir? Por que quando ele soube da notícia, por que ele não agiu imediatamente? E mais ainda, irmãos, se Jesus amava Lázaro e as suas irmãs, por que Jesus não curou Lázaro à distância, da mesma maneira que ele fez com o filho do oficial do rei? Jesus já havia feito isso antes, ele poderia ter curado o seu amigo à distância. Por que ele não fez isso? Talvez os discípulos tivessem fazendo essas perguntas uns para com os outros. Agora, meu amado irmão, não é verdade que nós também questionamos a Deus dessa maneira? Não é verdade, irmãos, que nós muitas vezes questionamos a forma de Deus agir? Às vezes a gente pensa que a gente sabe melhor do que Deus o que fazer, e a gente fica questionando: por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus não interviu? Por que Jesus não fez aquilo outro? Meus amados irmãos, o fato que os discípulos de Jesus naquele momento não sabiam, é que Jesus estava planejando fazer algo muito maior. Jesus ia ressuscitar um morto que já estava sepultado há 4 dias. E aqui vale destacar que havia uma crença entre os judeus, meus irmãos. Eu não sei qual é a origem dessa crença, não estou dizendo que é verdade, era uma crença entre os judeus, que quando alguém morria, o espírito ficava rondando ali a sepultura por alguns dias, buscando uma oportunidade de voltar para o corpo. Mas segundo essa crença, quando chegava no 4º dia, o espírito ia embora, porque o corpo já entrava num processo de decomposição, o rosto já ficava desconfigurado, e aí o espírito ia embora. Portanto, segundo essa crença que havia ali entre os judeus, no 4º dia não havia nenhuma possibilidade de um morto voltar a viver.
Portanto, meu amado irmão, esse milagre iria produzir um impacto gigante na vida daqueles que estavam ali, sendo testemunhas daquilo que Jesus fez. As pessoas ficariam impressionadas, seria um milagre inquestionável, e todos saberiam que Jesus era Deus, e Cristo seria então glorificado. Não era esse o propósito de Jesus? Desde quando Jesus ficou sabendo, ele já mandou falar com Marta e Maria: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado. Esse era o propósito de Jesus. Sabe, meus amados irmãos, na maioria das vezes, nós não entendemos a forma de Deus agir. Cabe a nós confiar, cabe a nós descansar o coração, na certeza de que Ele sabe o que faz. Ainda que a gente não entenda, descanse o seu coração, Ele sabe o que faz. Os discípulos confiaram em Jesus e foram com Jesus até Betânia, mesmo correndo risco de morte. Se você perceber aí no texto, Tomé fala assim: nós vamos junto e qualquer coisa a gente morre junto. E eles foram com Jesus até Betânia. E aí a gente chega na segunda cena dessa narrativa. Eu quero te convidar a entrar comigo nessa segunda cena. Cena 2. A chegada de Jesus em Betânia. Querido irmão, a partir do versículo 17, o texto nos informa que quando Jesus chegou lá, Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. E você já sabe por que essa informação é importante, nós acabamos de falar. E o texto nos diz que quando Marta soube que Jesus havia chegado, ela correu ao encontro de Jesus. Jesus ainda não havia entrado na aldeia. Marta saiu de casa, soube que Jesus estava lá e foi se encontrar com Jesus. Maria ficou em casa. Como Betânia era perto de Jerusalém, muitos judeus, muitos amigos foram para a casa daquela família, consolar aquela família. Maria ficou em casa chorando com seus amigos, e Marta foi se encontrar com Jesus. E quando ela se aproximou de Jesus, está no versículo 21, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o que é interessante é que Marta, ela expressou também a sua fé no versículo 22. Ela disse assim: mas eu também sei que mesmo assim, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele o fará. Então veja, ela se encontrou com Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, eu sei que mesmo agora, qualquer coisa que o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. E aí, irmãos, Jesus respondeu para Marta o seguinte, disse: Marta, o seu irmão irá ressurgir. Marta não entendeu o que Jesus estava falando. Marta pensou que Jesus estava falando da ressurreição final. E querido irmão, a ressurreição final, no dia final, é a esperança de todo cristão. Eu e você sabemos que a morte não tem a última palavra. Eu e você sabemos que no último dia nós ressuscitaremos e viveremos e reinaremos com o Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. É uma certeza plena e absoluta que todos nós, crentes no Senhor Jesus, podemos ter. E Marta então pensou que Jesus estava falando dessa ressurreição no futuro. E ela disse: eu sei, Jesus. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar, eu creio na ressurreição, um dia todos nós vamos ressuscitar, o meu irmão também vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus respondeu para ela, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa palavra de Jesus aqui é importante, aqui no livro de João, porque aqui é o quinto grande eu sou. Jesus repetiu aqui nesse livro por 7 vezes essa expressão, eu sou. Jesus disse: eu sou o pão da vida,
eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E aqui nessa passagem foi o quinto grande eu sou, onde Jesus se dirige a Marta e diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus pergunta: você crê nisso, Marta? E ela respondeu: sim, Senhor, eu creio. Ela disse: eu tenho crido que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Cristo, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que haveria de vir. Perceba, meus amados irmãos, que nessa conversa Jesus trabalhou a fé de Marta. E Marta então declarou de forma gloriosa a sua fé: eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Em seguida, o texto nos informa que Marta voltou. Essa conversa toda foi fora da aldeia. Marta voltou para dentro da aldeia ali de Betânia e chamou a sua irmã. Certamente Jesus, o texto nos dá a entender que Jesus mandou ela chamar a sua irmã Maria. Maria então sai de casa e vai se encontrar com Jesus. Quando Maria se encontra com Jesus lá fora, Maria se lança aos pés de Jesus, chorando, irmãos. E sabe o que ela fala com Jesus? A mesma coisa que Marta havia falado. Só que agora ela está de joelhos e ela está chorando, e ela diz para Jesus: se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Meus amados, essa foi uma cena triste. O texto diz que quando Maria saiu de casa, os judeus que estavam ali com ela pensaram que ela estava indo para o túmulo para chorar, e eles foram atrás de Maria. Então eles estavam ali em volta, eles viram aquela cena de Maria ajoelhada, chorando, falando com Jesus. Eles também choraram, e o versículo 35 nos informa que nesse momento, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu aí no versículo 35, irmãos? Pode falar. Jesus chorou. Amados, quando os judeus viram aquela cena, Jesus chorando, Maria ajoelhada chorando, eles disseram uns para os outros: olha, de fato, Jesus amava essa família. Todavia, alguns dos que estavam ali ficaram fazendo o seguinte comentário: se Jesus é poderoso para fazer milagres, se Jesus fez até cego enxergar, por que Jesus não fez nada para impedir a morte do seu amigo? E agora ele está aí chorando, sofrendo o luto, a dor do luto. E a resposta para isso nós já sabemos. Nós sabemos, irmãos, que Jesus ele tinha um propósito grandioso com aquela morte. Ele sabia o que estava fazendo. E nós sabemos também, meus amados irmãos, que o amor de Deus pelos seus não é uma afeição cheia de mimos. Meus irmãos, nós não somos filhos mimados. Jesus não é o nosso servo que faz tudo o que a gente pede, não. O amor de Deus é um amor aperfeiçoador, porque Ele nos ama, Ele molda o nosso caráter à imagem de Cristo, e muitas vezes Ele usa o próprio sofrimento para nos moldar e nos lapidar, a fim de nos tornar mais parecidos com Cristo. Agora entenda, o fato de Jesus nos amar e de nós o amarmos não garante que nós não vamos enfrentar os problemas e os sofrimentos dessa vida. Não! Sabe qual é a garantia que nós temos, meus amados irmãos? A garantia que nós temos é que o Senhor Jesus, Ele se importa conosco e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O texto diz que Jesus chorou,
Meu amado irmão, o Senhor Jesus, Ele se importa com a nossa dor, e as lágrimas de Jesus aqui, era uma expressão do seu amor, não somente por Lázaro, mas também por Maria e Marta, cuja estavam na frente dele chorando, e Ele se compadecia delas. Portanto, querido, eu quero que você sempre se lembre dessa verdade: o Senhor Jesus, o dono da terra e do céu, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com os detalhes da sua vida, Ele não está alheio ao seu sofrimento. As lágrimas que você derramou, que ninguém viu, Ele sabe, Ele conhece todas elas, e Ele se importa e se compadece de você. Você precisa descansar o seu coração e confiar que tudo está acontecendo dentro do controle de um Deus que é soberano, todo-poderoso e nos ama a ponto de morrer por nós. Portanto, aquieta o seu coração. Jesus chorou, Ele se compadece da nossa dor. Jesus pergunta para Maria: onde vocês o sepultaram? E ela respondeu: vem e vê. Versículo 34. E eles foram então para o sepulcro, e nós chegamos na terceira cena dessa narrativa. Cena 3, o milagre. Nessa cena, meus amados, que narra o milagre em si, eu vou destacar aqui 3 palavras de Jesus, importantes para a nossa reflexão. A primeira palavra que eu vou destacar aqui é: tirai a pedra. Jesus deu essa ordem: tirai a pedra. Veja comigo o versículo 38 e o 39. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Veja, o túmulo onde Lázaro estava era uma gruta, e havia uma pedra ali tampando a porta desse sepulcro, e Jesus deu uma ordem: tirai a pedra. E nós podemos perguntar: por que Jesus deu essa ordem? Se Jesus é poderoso para ressuscitar mortos, por acaso Ele não é poderoso para retirar dali aquela pedra? E a resposta é óbvia, é claro que sim. O Senhor Jesus, com toda certeza, poderia dar uma ordem para aquela pedra, e aquela pedra o obedeceria, sairia dali. Todavia, meus amados irmãos, o Senhor Jesus decidiu dar aos homens algo para fazer. Porque veja, ressuscitar mortos é algo que somente Deus pode fazer, mas remover uma pedra é algo que o homem pode fazer. Portanto, Jesus nos ensina aqui uma lição muito preciosa. Ele nos ensina que o poder de Deus não anula a responsabilidade humana. Portanto, aquilo que está ao nosso alcance, nós sempre precisamos fazer. Retirai a pedra. Foi a ordem de Jesus. Meus irmãos, eu e você concordamos que sem Cristo nós nada podemos fazer. Entretanto, nós precisamos nos lembrar que Ele também nos ordena a agir. Retirai a pedra. É uma ordem diária que Ele nos dá. Então, amados, nós precisamos da intervenção de Deus, sim. Nós precisamos do milagre de Deus em nossa vida, sim, mas nós precisamos também retirar a pedra, fazer aquilo que está ao nosso alcance diariamente, na certeza plena e absoluta que nós podemos contar com a bênção do nosso Deus, nos conduzindo em tudo aquilo que a gente fizer. Sabe o que a gente aprende aqui, meus amados irmãos?
a gente aprende aqui que a gente não pode ficar com os braços cruzados, esperando tudo acontecer automaticamente. A ordem de Jesus é: retire a pedra e confie no Senhor Jesus. Mas tem mais uma palavra de Cristo aqui. Cerca uma de um lado, uma do outro, que vai. Tem mais uma. Tem mais uma palavra de Cristo aqui. Quer que ajuda? Daqui a pouco é o Isaac, para a glória de Deus. Essa semana já faz um ano. Irmãos, se creres verás a glória de Deus. É a segunda palavra de Jesus que eu quero destacar aqui nessa cena. Se creres verás a glória de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Já estão caminhando para o final, não fica comigo aqui, hein? Se creres verás a glória de Deus. Veja comigo o versículo 39 e o 40. O 39 mais uma vez, nós iremos ler o 40 também. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Perceba, meu amado irmão, que Jesus deu a ordem para tirar a pedra, mas Marta imediatamente se opôs. Ela disse assim: Jesus, já tem 4 dias, já deve estar cheirando mal. Se você tirar a pedra, ninguém vai suportar o cheiro, o corpo certamente já está em decomposição. Veja, meu querido irmão, que a atenção de Marta aqui estava unicamente no cadáver do seu irmão e não em Jesus, aquele que é o autor da vida, aquele que acabara de dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Meu irmão, presta atenção aqui. Via de regra, essa é exatamente a nossa atitude. Nós temos a tendência de olhar sempre para o tamanho dos nossos problemas e não para a grandeza do nosso Deus. Então, nesse momento aqui, apesar de anteriormente Marta ter declarado de forma tão gloriosa a sua fé em Jesus, mas nesse momento aqui, ela oscilou na sua fé. E foi nesse momento que Jesus disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Sabe o que Jesus está fazendo aqui com a Marta, meus amados irmãos? Jesus está lembrando ela o que ele já havia dito anteriormente, lá atrás, quando elas mandaram um mensageiro para avisar Jesus que Lázaro estava doente. Naquela ocasião, lá no versículo 4, que nós lemos aqui anteriormente, quando o mensageiro diz para Jesus: está enfermo aquele a quem amas, Jesus mandou dizer de volta: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificado. Jesus então está lembrando Marta, e querido irmão, o próprio Cristo havia dito para ela pessoalmente no versículo 23, o seu irmão há de se levantar novamente. No versículo 25, o próprio Cristo havia dito para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E agora, no momento em que Marta oscila na sua fé, no momento em que ela por um instante tira os olhos de Cristo e coloca os olhos no problema, Jesus está refrescando a sua memória, está dizendo: Marta, eu não disse para você que, se você crer, você verá hoje a glória de Deus? É isso que Jesus está dizendo para ela. Agora, meu amado irmão, eu quero desafiar o seu coração. Da mesma maneira que o meu coração foi desafiado pelo texto sagrado. Querido, não deixa a sua fé oscilar diante dos seus problemas. Meu amado irmão, não fique focado no tamanho dos seus problemas.
Tire os olhos das dificuldades, das impossibilidades que se levantam diante de você e volte os seus olhos para aquele que é poderoso para ressuscitar mortos. Volte os seus olhos para a grandeza daquele cuja Bíblia diz que as nuvens são como o pó dos seus pés. Volte os seus olhos para Cristo Jesus e confie nele completamente. Creia e verás a glória de Deus. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando, o seu Deus é infinitamente maior. Você precisa crer para ver a glória desse Deus. O texto continua, Jesus faz uma oração ali na beira daquele túmulo, e então Jesus clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. E essa é a terceira e última palavra que eu quero destacar aqui, nessa terceira cena. Lázaro, vem para fora. Querido, todos nós sabemos que Jesus não precisava ter gritado para realizar aquele milagre. Mas Jesus gritou com tanta força para ficar claro para todas as pessoas que estavam ali, que aquele morto estava ouvindo a sua voz e obedecendo o seu comando. Lázaro, vem para fora. Imediatamente diz o texto que aquele que estivera morto obedeceu o comando do Senhor Jesus. Querido irmão, nesse evento aqui, um cadáver em estado de decomposição recebeu vida, evidenciando diante de muitas testemunhas o poder absoluto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de tudo e diante de todos, inclusive sobre a vida e sobre a morte. Um escritor, comentando esse texto, ele disse algo muito interessante. Ele disse que se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome, quando ele gritou em alta voz, todos os mortos daquele cemitério teriam ouvido a voz de Cristo e obedecido, tamanho o seu poder, tamanho a sua glória. Meu amado, entenda algo. Esse fato foi um milagre incontestável. Nem mesmo o mais cético dos espectadores poderia negar aquilo que Jesus fez naquele dia. Agora deixa eu dizer algo para você. Essa experiência aqui de Lázaro ilustra exatamente o que acontece quando um pecador se arrepende e crer no Senhor Jesus. Lázaro estava morto. Todos aqueles que não conhecem a Cristo estão espiritualmente mortos. Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus são ressuscitados espiritualmente também pelo poder de Deus. Então entenda, meu amado irmão, quando o Senhor Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, Ele não estava somente fazendo uma referência à ressurreição futura, no dia final. Não, Jesus estava dizendo que a ressurreição e a vida estão disponíveis para mim e para você hoje. Jesus está dizendo que a ressurreição e a vida estão disponíveis para todos aqueles que se aproximam de Cristo Jesus e confiam nele como o único e suficiente Salvador. A vida, a ressurreição estão disponíveis hoje para todos nós. Eu li uma história de um jovem marinheiro americano que estava numa viagem voltando do Japão, indo para os Estados Unidos em um navio, e ele participava de uma reunião, de um estudo bíblico organizado ali por cristãos que estavam naquela viagem. E nesse estudo bíblico, aquele jovem foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Ele foi encontrado por Cristo, ele nasceu de novo, ele foi convertido ao Evangelho exatamente enquanto eles estudavam o capítulo 11 de João, a narrativa desse milagre, a ressurreição
de Lázaro. E aquele jovem deu o seguinte testemunho. Ele disse assim: cada parte desse capítulo se refere a mim. Depois de ler esse capítulo, eu voltei à vida. Eu sei que essa ressurreição da qual falava Jesus é real aqui e agora, porque Ele, Cristo, hoje me ressuscitou da morte para a vida. Meu amado irmão, Jesus é a ressurreição e a vida hoje para todos os homens que estão mortos nos seus delitos e pecados. Entenda, meu amado irmão, que não existem mortos que não possam voltar a viver diante da ordem do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Meu amado irmão, não existe um coração de pedra que não possa ser quebrado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não existe um pecador que não possa ser transformado pelo poder do Evangelho, da graça do Senhor Jesus. Portanto, anime o seu coração, porque a voz que chamou Lázaro para fora do sepulcro é poderosa para chamar o mais terrível pecador para uma vida santa, íntegra e reta, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Mais do que isso, a voz que chamou Lázaro para fora do sepulcro, essa mesma voz um dia vai penetrar no meu túmulo e no seu túmulo, e nós ouviremos essa voz, e nós obedeceremos, e nós ressuscitaremos, e nós viveremos, e nós reinaremos com o Rei dos Reis pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém. Essa é uma certeza que nós podemos ter.